Boa tarde, pessoal. São 16 horas e 30 minutos desse dia 29 de abril de 2022 e eu quero fazer um convite para vocês para a gente sair de Nárnia e entrar aqui no mundo da realidade. Nós estamos falando muito sobre as questões internacionais, o que está acontecendo na questão internacional, e hoje eu quero trazer um pouco o nosso olhar aqui para dentro do Brasil. O Brasil está carecendo que o povo olhe para ele. Para a nação brasileira, para o país está precisando que o povo olhe para ele, que o povo se conecte com a nação, com a energia da nação. O mundo está pegando fogo lá fora e o Brasil também está vivendo a sua crise, está vivendo o seu pedaço de inferno também, né? Só que a gente vê que existe um negacionismo muito grande das pessoas de encarar a realidade. As pessoas não querem ouvir a realidade, elas querem ficar imersas em velhas crenças, em crenças reconfortantes, no pensamento mágico. Eu vi, por exemplo, no vídeo que eu lancei agora sobre a questão lá da guerra da Rússia, que é um fato colocado pelos principais analistas de que existe a ameaça sim de uma guerra nuclear. Ninguém aqui está exagerando. Então teve pessoas que vieram estrebuchar aqui no canal, né, dizendo que é exagero, que é alarmismo. Então por que o Pentágono está monitorando o deslocamento de possíveis mísseis nucleares da Rússia? Fala para mim, notícia que está aí. Se a pessoa não é informada, o que eu posso fazer, né? Eu estou me informando, estou buscando notícias, tanto olhando aqui da mídia corporativa, quanto da mídia alternativa que está trazendo outras visões aí. E eu trago para vocês essas informações. Mas sempre tem uma pessoa ou outra que esperneia. Esperneia primeiro porque não tem esse nível de informação, né? Não vai atrás da informação. Segundo, porque absorve a informação pasteurizada que a mídia enfia na goela dela, ela aceita passivamente o que a Globo News está falando, o que a CNN está falando, o que a BBC está falando, sem questionar. É a ausência de senso crítico, falha do nosso sistema educacional, infelizmente. E em terceiro é o negacionismo. A pessoa quer fugir do fato real, dos fatos que estão sendo colocados aí, tá? Então, lá fora tá assim e aqui dentro tá pior ainda. Tá pior ainda essa situação, tá? Por quê? Quando nós vamos olhar para a situação do Brasil hoje, e eu vou me ater à questão econômica, é calamitosa. A situação é calamitosa. Astrologicamente, existe uma explicação para isso, mas ela não é a única, porque a astrologia, como eu já falei para vocês, ela dá o tom, mas quem dança a música somos nós aqui. São as nossas escolhas, é o nosso nível de entendimento, nosso nível de consciência. O que está acontecendo com o Brasil é que ele está vivendo um trânsito já faz algum tempo que ele viveu há 27, 28, 30 anos atrás. Né? Que é o Saturno passando pela casa 12. É esse trânsito aqui, Saturno, né? Esta foice, este ceifador. Na Idade Média, como ainda não havia se descoberto nem Urano, nem Netuno, nem Plutão, Saturno era o último planeta, era o planeta das profundezas, do escuridão. Né? Então ele era o reino das coisas misteriosas e das coisas obscuras. E então usa-se aqui a foice também ligado à agricultura, ligado à produção. Por isso que Saturno tem esses dois lados, né? Ele tem o lado da produção material, né, que é o lado positivo de Capricórnio, o lado da economia, vamos dizer assim, né, e da gestão do mundo, das coisas do mundo, mas tem o lado também do grande restritor, do castrador, daquela foice que vem e que corta a cabeça, que mata. Este Saturno está passando na casa 12, que a casa 12 tradicionalmente é uma casa de provações, é uma casa de dificuldades, é uma casa de inimigos ocultos, é uma casa onde nós vamos enfrentar o desconhecido, as nossas questões muito mais complexas. Como eu trabalho com um mapa com ascendente em peixes, e a casa 12 é naturalmente regida por peixes, porque a última casa é a casa do último signo, do último enxaguar, isso se torna ainda mais complicado. Então, esse trânsito de Saturno, pelo mapa do Brasil, ele está trazendo toda essa sorte de complicações em todas as áreas, mas principalmente na economia. E a gente vai se focar um pouquinho nisso aqui agora, até porque em termos de trânsito também
Saturno está quadrando estes eixos nodais que estão fazendo seu trânsito na casa 3 e casa 9 do Brasil, que tem muito a ver com o aprendizado do povo brasileiro, que parece que é bastante lento e tem uma tendência em repetir os mesmos erros e acreditar nas mesmas histórias da carochinha, nas mesmas histórias de salvador da pátria, né? Então estamos aí vivendo novamente um enquadramento do Saturno, que é um planeta muito decisivo, muito forte nesse sentido, tá? Então, a gente vai falar sobre esse aspecto. E é interessante que eu resolvi fazer esse vídeo agora que eu estou vendo que hoje o Sol está bem em cima do Saturno do Brasil, né? Então, provavelmente vai se trazer iluminação para alguma questão dessas que eu estou falando aqui. E a gente vai focar na questão da economia. Eu quero mostrar para vocês aqui, primeiramente, dados do próprio governo, né, para ninguém ficar aí fazendo tipos de questionamentos absurdos. São os dados do próprio governo, os dados que o governo admite, né? Aqui a inflação acumulada, né, está em 11,30%, isso aqui para março, tá? Ainda não saiu a inflação de abril. Provavelmente já se coloca aqui que a inflação no mês de abril vai ser maior do que essa daqui e a maior nos últimos 27 anos. Atentem, pessoal, estamos vivendo uma inflação maior do que dos últimos 27 anos, ou seja, da última vez que Saturno estava passando na casa 12 do Brasil, tá? Então aqui, esses são os dados da inflação, 11,30, uma inflação de 2 dígitos anual acumulada. Índice de desemprego também de 11%, né? Nós temos aí 12 milhões de pessoas desempregadas, 4,8 milhões de desalentados, né? Então, olha a situação dramática que o Brasil está. Veja isso, é um absurdo tudo isso, né? A taxa de juros também com 2 dígitos, né? 11,75% desde 16 de março, estão com expectativa de 12,75%, mas já se fala de passar de 13% a taxa de juros. Esse é o juro que você paga no seu cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, né? Enfim, tudo aquilo, as dívidas que você tem aí e que você está desesperado que não consegue pagar, trabalha, não consegue pagar, é aqui, ó. É essa taxa que está ferrando com a tua vida, tá? Veja só, aqui uma simulação interessante, esse site, o calculoexato.com, ele permite você calcular o aluguel no reajuste de acordo com a inflação, né? Então eu fiz aqui uma simulação, imagine um contrato que está vencendo agora, que foi feito há um ano atrás, em 29 de abril de 2021, um aluguel de R$1.000. Hoje, com o índice, iria para 1.147, né? Olha o aumento aqui, são 14,77% só agora. A gente não sabe ainda que desgraça virá mais para frente em termos de inflação, tá? Então, um aluguel de R$1.000 que a pessoa está pagando, fora as outras coisas que vão subir aí, como condomínio, né? Segurança, enfim, IPTU, tudo mais. Olha como que a renda do brasileiro está sendo corroída pela inflação, né? Um aluguel de R$2.000, também que está vencendo hoje, o contrato anual, vai para R$2.295, praticamente R$2.300, né? É uma coisa assim absurda. E aí você pergunta, tá bom? Tá bom assim, gente? Né? Não sei, né? Só se a pessoa ela tem uma fabriquinha de dinheiro em casa, né? Para o trabalhador não está. Então, trabalhador que está sofrendo para pagar aluguel, seu salário está sendo corroído pela inflação, vai ter que mudar o governo, né? É a única forma de você melhorar a sua vida, meu filho, é mudar esse governo que está aí. Olha aqui, ó, o mapa da fome no Brasil. 19 milhões de pessoas passando fome. Tá? Então é uma situação assim absurda tudo isso, né? Porque não há um sistema, houve a piora por conta da pandemia, mas não justifica apenas isso, porque não há nenhum projeto do governo para salvar essas pessoas da fome. Simplesmente elas estão largadas ali, abandonadas pelo governo para morrer de fome. É isso, não existe projeto, não existe nenhuma política para acabar com a fome.
E como se não bastasse, para quem se esqueceu dela, a Covid continua aí e nós temos 663 mil pessoas mortas hoje pela Covid. Número que poderia ser bem menor se não tivesse tido tudo aquilo que a CPI investigou de corrupção, de negacionismo, de não comprar as vacinas. O pessoal está se esquecendo disso. A gente tem que ficar lembrando toda a desgraça que foi. Vamos lembrar da CPI, toda a podridão que a CPI investigou e que o Aras, cachorro de Bolsonaro, engavetou, né? Então essa é a situação que vocês estão vendo aqui. E como se não bastasse tudo isso, ainda tem isso. Eu amo o Bolsonaro. Bolsonaro até embaixo d'água. Gente, realmente tem pessoas que ou estão vivendo em Nárnia, não estão olhando para a realidade, ou esta realidade difícil não está mordendo o calcanhar delas. Só pode ser, deve ser o caso dessa aí, né? Provavelmente tem dinheiro, tem condições, né? Então, 19 milhões de pessoas morrendo de fome, não tá nem aí com isso. Essas pessoas que ainda apoiam Bolsonaro, elas não apoiam porque dizem que o país melhorou, porque os índices estão aí. Contra fatos não há argumentos, né? Ah, mas é Saturno, mas precisa ter um agente para fazer isso acontecer. E Saturno tem os dois lados. Ele pode ser o lado dessa foice, desse ceifador, mas ele pode ser o promotor de prosperidade. Porque ele rege Capricórnio, que tem uma cabrinha lá em cima da montanha. Então subir a montanha é possível com Capricórnio. Mas a cabra tem um rabo de peixe, que significa que você tem que estar conectado com o espiritual. Não com essa babaquice de isso não é espiritualidade, se conectar com esses pastores bandidos com os quais Bolsonaro se alia. Até porque a religiosidade dele passa longe de qualquer tipo de cristandade, né? Ele defende armas, defende perseguição, defende morte, ele defende tudo que é maligno, tudo que é obscuro. A religião dele é da obscuridade, não tem nada a ver com o cristianismo. Ele usa isso para pegar os trouxas e para fazer com que os pastores façam a sua cabeça. Só que você vai lá na igreja e fala que o pastor, para você que está tudo muito lindo e maravilhoso porque você está sendo governado por um Messias vindo dos céus, só que a fatura do cartão de crédito, o seu aluguel, o seu salário está corroendo por conta desse falso Messias que venderam aí para você. Então é melhor você virar as costas para esse pastor e procurar outra igreja, né? Porque esse daí não é uma pessoa confiável. Então, a situação é essa. A situação está cada vez pior. Saturno traz essa possibilidade de desagregação que já aconteceu há 30 anos atrás. O que estava acontecendo lá, gente? O Plano Collor. Quem é que se lembra do Plano Collor? Outro grande golpe na economia brasileira. Outro grande período complicado, que só foi ser corrigido depois com o Plano Real. E ainda assim com todos os apertos e arroxos que o Plano Real trouxe também para a população. Não foi um plano fácil de se fazer, nós pagamos também uma conta muito alta por isso. Então, agora nós estamos tendo esse trânsito de Saturno, estamos tendo a governança desse cidadão que não tem projeto. Ele não tem projeto para educação, ele não tem projeto para saúde, ele não tem. Qual é o grande projeto educacional deste governo? Qual é o grande projeto para a economia? Qual é o grande projeto para você poder ter sua casa própria? Qual é o grande projeto dos transportes, das hidrovias, das ferrovias? Nada! Zero! Mas a pessoa fica até debaixo d'água. Espero que seja das águas de um tsunami, né? Então, gente, a situação está complicada e eu vou falar de política. Você está aí todo se retorcendo do que eu estou falando? É a realidade, meu querido. Eu vou falar de política porque política é uma forma de conscientização. E não existe astrologia e espiritualidade que fuja da política. Porque isso é espiritualidade, astrologia, tarô, que não fale de política, ele está criando, sabe o quê? Alienação. E eu não vou aqui gerar alienação, eu vou trazer a realidade. Não gostou? Esperneia, chora, faz o que você bem quiser. Mas a realidade, se você conversar com as pessoas na rua, é que as pessoas estão cansadas. As pessoas não aguentam mais este governo.
E aí, a única forma de a gente mudar isso é através do voto. Nós vivemos uma democracia representativa e não temos nenhuma esperança de que o povo brasileiro anestesiado, extremamente passivo, vá fazer algum tipo de revolução para modificar. E a gente sabe que as revoluções que acontecem aqui normalmente são tocadas pela mídia e pelos interesses dos Estados Unidos. Então a gente sempre fica com o pé atrás. Então a única forma de mudar isso é ir lá votar e tirar este governo, né? É a única forma de a gente mudar essa realidade. Porque senão nós vamos continuar nessa espiral de desgraça, né? Dessa espiral horrenda, e logo logo Saturno bate o ascendente do Brasil. Se nós não arrumarmos a casa, se nós não dermos um outro rumo para a história do Brasil, Saturno será impiedoso a hora que ele chegar e cruzar, entrar em Peixes e cruzar com o ascendente do Brasil. E depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar de Saturno, não adianta reclamar dos astros, porque são as nossas escolhas aqui embaixo que vão dar como que essa energia vai ser canalizada, se para algo positivo ou negativo. E para isso precisa de consciência. Para ter consciência, a gente precisa discutir política. Para ter a discussão política, a gente tem que trazer os dados e a realidade e ser propositivo. O grande problema é que a oposição muitas vezes se perde em ficar respondendo aos latidos de Bolsonaro, em vez de ficar colocando a sua proposta. O que o povo quer ouvir é como ter comida na mesa, como ter emprego, como ter segurança. O povo quer essas propostas, né? Então o que o Bolsonaro faz muito ladino, que é, toda semana ele cria um caso. Toda semana ele dá um latido. E aí a oposição fica aí, né, dando respostas aos latidos do Bolsonaro, e com isso ele vai pegando a pauta. A esquerda não pode ser pautada por Bolsonaro. A esquerda tem que ser propositiva, ela tem que ter propostas, ela tem que levar para a população como é que nós vamos sair desse atoleiro que a gente se enfiou. É isso que tem que acontecer. E quem conseguir entrar nessa parte positiva de Saturno, de construção de uma estabilidade, de pavimentação de um caminho concreto e real em direção a alguma coisa propositiva, quem conseguir fazer isso, e se a oposição conseguir pegar esse filão e vender isso, aí nós vamos ter uma entrada de Saturno no ascendente do Brasil muito mais positiva. Agora, do jeito que está, Bolsonaro latindo a cada semana, ameaçando a cada semana, golpe, essas palhaçadas e dando indultos, e cada hora ele vai criar uma coisa. Ele vai levar as eleições assim. A esquerda não pode ficar refém das pautas de Bolsonaro, porque senão a coisa não vai dar certo. Então, coloquem suas propostas, deixem Bolsonaro latindo sozinho, porque ele não significa nada. Ele não tem poder nenhum, porque quem manda aqui é o Centrão, tá? Ele não tem condições de nada, ele não tem projeto, ele não tem conhecimento de nada do que acontece no governo dele. Ele é apenas um fantoche, mais um fantoche dos interesses dos Estados Unidos aqui. E que um fantoche que está fazendo um barulho e que está latindo demais e que está criando até indisposição nos próprios empresários brasileiros, que estão começando a mudar um pouco de lado e pensando numa proposta um pouco mais progressista. Mas para isso precisa ter essa proposta e não simplesmente ficar respondendo aos latidos de Bolsonaro. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.